Pai do Senhor Jesus Cristo para todos, Reino de Deus. Vamos ver o que o Espírito Santo tem a nos ensinar com relação aos 5 livros revelados ao juízo final. Mas primeiro, vamos ver aqui o limite do ministério de João Batista. Nós temos conhecimento do que João Batista recebeu ordem de Deus para que viessem batizando na água. Nós vamos ter outros vídeos já revelados com relação a esses assuntos. Para isso, lá no canal Vida Eterna, inscrevam-se, pode compartilhar lá. Vocês vão ver o que já está revelado com relação ao batismo, a juízo final. Isso para que se tenha uma noção para já chegar a este ponto aqui. Mas resumindo, nós vamos ver que, primeiro, o ministério de João teve um limite com relação ao início do ministério do Filho de Deus. João, ele veio batizando na água, batizou o Filho de Deus, várias pessoas naquela época, mas chegou a um determinado limite em que ele foi preso. No que ele foi preso, ele já ficou impedido de batizar, ele não batizava mais ninguém. Certo? Então o que aconteceu aqui? Vamos ver o que revela Marcos 1,14. Depois de eu ser entregue João, veio Jesus para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. E dizendo, Marcos 1,15, está cumprido o tempo e aproximou-se o reino de Deus, arrependei-vos e crede em o Evangelho. Portanto, o reino de Deus passou a ser definido a partir da prisão de João Batista, onde está escrito, aproximou-se o reino de Deus, arrependei-vos e crede em o Evangelho. Então, o Evangelho passou a ser pregado, passou a existir após a prisão de João Batista. Nós vamos ver também revelado no Evangelho de Lucas 7, do versículo 18 ao 22. O que revela o versículo 18? Os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. No 19, João, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? No 20, quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? No versículo 21 de Lucas 7, revela, na mesma hora Jesus curou a muitos de enfermidades, e males, e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. No 22, diz então Jesus lhe respondeu, ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, por que a razão dessa passagem a ser cumprida?
Precisamos entender que está escrito: há necessidade que venham escândalos, mas ai daqueles que por meio vierem. Está escrito. Na realidade, essa passagem, o que o Espírito Santo mostra? Precisava se cumprir para que Jesus desse testemunho de João Batista. Aí nós vamos ver lá no Evangelho Jesus dando testemunho de João Batista. Não vou me alongar muito porque não tem tempo. Então, isso define o quê? Que o ministério de João Batista teve a sua duração. A prova disso é que o Espírito Santo nos dá uma posição. Lucas 16:16 revela o seguinte: a lei e os profetas até João. Desde então o reino de Deus é anunciado e todo em ele entra a força. O que o Espírito Santo está colocando no nosso entendimento? Que tanto a lei como os profetas até João, que é o Batista, teve a sua duração. Ora, no momento em que teve a sua duração, teve um limite para que o Filho de Deus começasse o seu ministério vindo pregando o quê? O Evangelho, que até então ele não existia. E um detalhe, João, por estar preso, certo? Ele não ouviu o Evangelho, motivo pelo qual ele manda 2 discípulos perguntar a Jesus. Então precisamos entender o motivo das revelações. Então entendemos então que após a prisão de João Batista, passou o quê? Vamos lá, depois de ser entregue João, veio Jesus para a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus. Ou seja, depois da prisão, vem Jesus fazendo justamente o seu ministério e dizendo aqui, está cumprido o tempo e aproximou-se o reino de Deus. Arrependei-vos e crede em o Evangelho. Agora, o que acontece agora aqui? O Apocalipse revela o seguinte, vamos lá, Apocalipse 20:12. E vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante de um trono. E livros foram abertos, plural. E outro livro, singular, foi aberto, o qual é o da vida. E foram julgados os mortos a partir de as coisas escritas em os livros, que somos 5, segundo as obras deles. Então, olha a situação que nós já chegamos. Reino de Deus. Os livros, no plural, abertos, são Mateus, Marcos, Lucas e João. O outro livro, no singular, é o Apocalipse. Portanto, Reino de Deus já define os livros que pertencem ao juízo final. 5 livros, mas o mistério que o Espírito Santo revela. Esses 5 livros não são revelados mais a profetas. Mas lá na frente nós vamos ver o porquê, a diferença desses livros não sendo revelado a mais profetas. Certo? Então vamos ver o seguinte. Fora desta situação limitada pelo reino de Deus, caem na desobediência. Inclusive, essa desobediência já traz uma consequência já revelada no Evangelho de Mateus 5:20. O que o Espírito Santo está nos ensinando? O que está escrito. Mateus 5:20. Digo, pois a vós, que se não exceder de vós a justiça, mais do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis em o reino dos céus. O Filho de Deus,
ao dar início ao seu ministério, quando convocou os 12, ele já deixou avisado a eles que a justiça deles teriam que exceder a dos escribas e fariseus. Ou seja, doutrina dos escribas e fariseus não é evangelho. Por isso que o Espírito Santo está já definindo aqui: de modo nenhum entrareis em o reino dos céus. Ou seja, está fora daquilo que o reino de Deus já define os 5 livros pertencentes ao juízo final. Nós vamos ver também aqui Lucas 11:47. O que diz aqui? Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, os mais pais vossos mataram. Não é para edificar mais, não é mais para pregar, porque já se cumpriu no Senhor Jesus Cristo os que profetas falaram a respeito do Filho de Deus. Agora é com ele, estando com ele, Filho de Deus, o ministério dele começa com o Evangelho Novo Mandamento. Então, o ai de vós são consequências daqueles que estão na desobediência. Está fora do limite dado pelo reino de Deus, que já está revelando os 5 livros. Então, o que acontece? Vamos ver então. Já estamos tendo uma noção do significado em que o Espírito Santo já está requerendo de nós. Agora, com relação ao livro de Apocalipse, nós vamos ver aqui, revelado em Apocalipse 5, do versículo 1 ao 14. No versículo 5, no Apocalipse 5, versículo 9, o que o Espírito Santo nos ensina? E cantam cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos dele, porque foste morto e comprastes para Deus com o sangue teu de toda tribo e língua e povo e nação. Então nós vamos ver o que o Espírito Santo ele tem a nos revelar com relação ao livro de Apocalipse, que é o outro livro que faz parte do juízo final. Nós temos conhecimento de que após João Batista, o Filho de Deus vem anunciando o Evangelho. Ou seja, o reino de Deus passou a vigorar a partir da prisão de João Batista. Então nós temos conhecimento, veio Jesus, teve a participação da ceia, depois nós vamos para a parte da crucificação, porque a revelação nós já estamos dando mais lá na frente. Então o que aconteceu? No primeiro dia da ressurreição, bem cedo, e revela João 20:17. Diz a ela, Jesus, a quem? A Maria Madalena: não me segures, ainda pois não subi para o Pai. Vai mais para os irmãos meus e dize a eles: subo para o Pai meu e Pai vosso, e Deus meu e Deus vosso. Uma observação que o Espírito Santo dá de entendimento. Aqui é o Pai e o Filho, não pode ser mudado. Então vamos ver o que aconteceu. Vai mais para os irmãos meus. Vê que o próprio Filho de Deus, ele usa Maria Madalena como mulher para ir lá avisar os discípulos
lá na época, considerando-os irmãos dele. Mas por que esse mistério? Exatamente porque os discípulos aprenderam da única doutrina de Cristo, o Evangelho, novo mandamento, e não mais a doutrina dos escribas e fariseus. Porque quem tiver nessa doutrina não pode ser considerado como irmão de Cristo. Ora, mas o porquê? Digo, pois, a vós que se não exceder de vós a justiça mais do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis em um reino dos céus. Se não vai entrar no reino dos céus, não tem o Espírito Santo. Está na condenação. Está na condenação. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Nós estamos após Cristo. Temos que entender essa situação. Então, irmão meu, e diz a ele: subo para o Pai meu. O filho falando do pai dele. Certo? Subo para o Pai meu e Pai vosso. Já mostrando tanto a Maria Madalena e aos discípulos, né, a mesma revelação. E Deus meu, o filho falando do Deus dele, do Pai dele. Então isso não pode ser alterado, porque aqui está falando, ele mesmo está revelando, o Espírito Santo, mostrando a existência tanto do Pai como do Filho. E Deus vosso. Agora vamos saber qual o motivo que o Espírito Santo nos ensina. Qual o motivo do Filho de Deus ter falado para Maria Madalena não segurar ele, né? Ainda não o pôs subir para o Pai. Precisava se cumprir, além de Deus ter ressuscitado ele precisava pegar o livro da mão direita de Deus. No livro de Apocalipse 5, do versículo 1 a 14, nós vamos ter toda essa referência. O Filho de Deus precisava vencer para tomar o livro da mão do Pai. Então vamos ver aqui o seguinte, olha aqui. E canta um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos dele, porque foste morto e compraste para Deus com o sangue teu de toda a tribo e língua e povo. Então, esse era o motivo do que Jesus falou para Maria Madalena não segurasse ele, porque ele precisava tomar o livro da mão direita de Deus, que é o Pai dele, né? E por promessa, o nosso Deus, o nosso Pai. Então isso que nós precisamos entender. Precisava se cumprir ainda esta passagem. Então o Espírito Santo revela que este livro foi para a mão do Filho de Deus no primeiro dia da ressurreição, que ele encontra Maria Madalena bem cedo. E nós vamos ter, dentro do próprio Evangelho de João, que à tarde do mesmo dia, ele vem e deixa a promessa aos 10 discípulos: recebei o Espírito Santo. Então, isso são assuntos que vão mais lá para frente. Mas o que o Espírito Santo nos ensina? Que os 5 livros já estão definidos pelo reino de Deus e por palavra revelada, porque está escrito, e é o Espírito Santo que está nos dando o entendimento, certo? Já deixa revelado aqui Mateus 5,20, que já vão ficar de fora, ou seja, está fora desta situação no reino de Deus já revelada. O Evangelho de Lucas 11,47, o ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, os mais pais vossos mataram.
desobediência. Consequência, por quê? Não estão dentro dos 5 livros que fazem parte já do juízo final. Então, esse é um detalhe. Então nós vamos ver aqui, olha o outro ai de vós. Olha aqui o que revela Lucas 12:52. Ai de vós, os mestres da lei, porque tomastes a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes, e os que estão entrando impedistes. Ai de vós, os mestres da lei. Vai ser pego aqui, olha. Já a palavra já está chegando. Digo, pois, a vós que se não exceder de vós a justiça mais a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Lucas 16:16 está dizendo que a lei e os profetas até João. Então o que está falando aqui? A lei vem aqui exatamente Mateus 5:20. De Mateus 5:20 nós vamos para Lucas 12:52. Ai de vós, os mestres da lei, porque tomastes a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes, e os que estão entrando impedistes. Então o que acontece? Depois que Jesus passou por todas as coisas, ele deixa o quê? No Evangelho, ele ordena o quê? Ide e pregai o Evangelho. Mas o que é Evangelho? O que é Evangelho? Evangelho já está definido aqui. Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 livros pertencentes à doutrina de Cristo. Olha a confirmação. Por quê? Doutrina dos escribas e fariseus não é evangelho. Então, nós vamos ver que o Espírito Santo está nos direcionando que existe um evangelho que está escrito: ide e pregai o evangelho. Temos que ter, então, a noção do significado de evangelho. E olha o que acontece em Marcos 1:38. E diz a eles: vamos a outros lugares, para os vizinhos povoados, para que também ali eu pregue. Para isto pois saí. Olha aqui, para os vizinhos. As pessoas ficam preocupadas de sair para tão longe, quando existem os vizinhos bem próximos que necessitam de ouvir o Evangelho. Olha que situação impressionante. Então, nós vemos que o Evangelho é uma ordem do reino de Deus a ser pregado. Quando nós não pregamos, estamos na desobediência. Quantos ainda pregam doutrina dos escribas e fariseus? Quantos ainda estão dentro dos profetas, edificando os profetas? Olha o que o Espírito Santo nos ensina. Ai de vós que continuem fazendo esses tipos de obras após a palavra revelada, porque é o Espírito Santo que está dando entendimento. E é dessa forma que ele me convenceu. Ele me avisa: reino de Deus só tem um pastor. Então, quando eu olho para o reino de Deus, para o meu pastor, eu olho o que ele deixou escrito. E hoje, pelo outro Consolador que ele enviou, que é o Espírito Santo passa a abrir o entendimento do que está escrito. Agora vamos ver aqui mais uma confirmação. Mateus 12:41.
homens ninivitas se levantarão em juízo com geração esta, e condenarão a mesma, porque se arrependeram à pregação de Jonas. E eis algo maior que Jonas aqui está. Quem é maior do que Jonas? O Filho de Deus. E o Filho de Deus traz o quê? Evangelho, Novo Testamento. Está aqui escrito. Olha aqui. O que acontece aqui? Porque se arrependeram à pregação de Jonas. Está aqui. E muitos vão se arrepender, porque está escrito, Lucas 11:47, ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, os mais pais vossos mataram. Então, tem que haver arrependimento. Tem que sair dessas obras em que o reino de Deus, através do Espírito Santo, já está revelando os 5 livros. É isso que nós temos que entender. Salmos e Provérbios. Vamos ver aqui. O que o Espírito Santo tem a revelar? Às vezes eu faço algumas perguntas para umas determinadas pessoas. Salmos é evangelho? E até eu fico surpreso que alguns respondem, não. Lógico que Salmo não é evangelho, até por estar no Antigo Testamento. Agora, nós temos que ter a palavra revelada para que nós venhamos a ser justificados, para que nós passamos a entender o que é evangelho. E não mais praticar essas obras em que o Espírito Santo já está revelando. O que revela Atos 2:29? Homens, irmãos, é lícito dizer com ousadia para vós a respeito de um patriarca Davi, que não só morreu, como foi sepultado, e o túmulo dele está entre nós até dia este. Então o que acontece? Olha aqui, que não só morreu, como foi sepultado, e o túmulo dele. Túmulo, o que está dizendo aqui? Lucas 11:47, nós não temos mais que edificar os túmulos dos profetas. Ué, mas Davi era profeta? Está escrito. Está escrito. E por estar escrito tem que ser revelado. Vamos ver o que diz Atos 2:30. Profeta, pois sendo e sabendo que com juramento jurou a ele Deus de o fruto do lombo dele sentar alguém sobre o trono dele. Atos 2:30 está falando que ele era profeta. E por ele ser profeta na ocasião, é aplicado o que? Lucas 11:47. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas e os mais pais vossos mataram. Uma outra situação. A lei e os profetas até João. Teve a sua adoração, acabou. Agora é com o Filho de Deus anunciando o que é o reino de Deus. Desde aquela época, o reino de Deus vem sido anunciado após a prisão de João Batista. Então aqui nós vamos ver o que? Não é mais para se ler por estar no Antigo Testamento, e por palavra revelada, nós vamos ver que o Espírito Santo mostra o porquê. O porquê. Agora vamos ver aqui. Nós estamos vendo Salmos e Provérbios. Vamos ver Mateus 12:42. A rainha do sul será levantada em um juízo com geração esta e condenará a mesma, porque veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. E eis algo maior
que Salomão aqui está. Quem é maior do que Salomão? Jesus, o Filho de Deus, que trouxe o Evangelho, o novo mandamento. Por isso que lá no livro de Apocalipse, que é o outro livro que faz parte do juízo final, ele revela: eis que faço nova todas as coisas. E quando ele faz novas todas as coisas, nós temos que entender o que o reino de Deus, após a palavra revelada, requer do que nós temos que fazer. Isso é importante. Vamos então ter esse conhecimento, porque está escrito. Está escrito. Aqui, quando foi falado, Mateus 12, 41, né, homens ninivitas se levantarão em juízo com a geração esta e condenarão a mesma, porque se arrependeram à pregação de Jonas. Então é esse mais um motivo. Nós vamos ver o porquê. Hoje, pelo conhecimento que o Espírito Santo nos dá, nós temos que nos arrepender das obras que o reino de Deus não quer mais. Então, a partir do momento em que nós temos a palavra revelada, que os 5 livros fazem parte do juízo final, nós temos que caminhar dentro desse caminho, não mais fora do que está revelado pelo reino de Deus, que isto que está aqui é reino de Deus. A responsabilidade de falar reino de Deus tem que estar compatível com o que o Espírito Santo revela. Não é pegar a palavra e dizer que é reino de Deus e não está compatível com o que o Espírito Santo determina, porque está escrito. E no que está escrito, nós vamos ver aqui o Apocalipse 9:20. E os restantes dos seres humanos, os que não foram mortos por pragas estas, nem se arrependeram de as obras das mãos deles, para que não adorassem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, os quais nem ver pode, nem ouvir, nem andar. Aonde tiver este tipo de obra, certo? Saibam que já está na condenação. Do livro de Apocalipse, pega-se uma imagem de madeira, começa a falar em frente a ela. O que o Espírito Santo está mostrando é que os ídolos de ouro, de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, os quais nem ver pode, nem ouvir, nem andar. Condenação. Condenação. Olha aqui. Revelação do Evangelho e revelação de Apocalipse. Então vamos ver o que revela Lucas 24, 44. Disse a eles: estas as palavras minhas que falei a vós ainda estando convosco, que é preciso serem cumpridas todas as coisas escritas em a lei de Moisés e nos profetas e salmos acerca de mim. Só que tem que já foi cumprido. Por que já foi cumprido? Nós temos a certeza daquilo que o Espírito Santo está nos ensinando. Somos justificados quando ele abre o nosso entendimento, dizendo que tanto a lei e os profetas até João. Portanto, o reino de Deus começou a partir da prisão de João Batista, onde o Filho de Deus, com seu ministério, traz o Evangelho
novo mandamento considerado doutrina de Cristo. E olha o que acontece em Lucas 24:45. Então abriu deles a mente para entenderem as Escrituras. É isso que o Espírito Santo está dando neste tempo. O entendimento está sendo aberto do que não se pode mais ler. A ordem do reino de Deus, em que Cristo deixou escrito, e hoje o Espírito Santo, lembrando o ide e pregai o Evangelho. Então, já temos conhecimento do que significa Evangelho. 4 livros pertencentes à doutrina de Cristo. São esses 4 livros, mais o livro de o Apocalipse, que somados dão 5 livros que já fazem parte do juízo do reino de Deus. Ficou estreito? Ficou. Né? Ficou estreito, porque João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho ficou estreito. Nós vamos ver que ficou estreito, porque ficou só os 4 evangelhos e o Apocalipse a sairmos e a pregarmos. Tá bom? Então fica na paz do Senhor Jesus Cristo, já até entregue. Agradeço ao Espírito Santo por ter me dado este entendimento, porque é o Espírito Santo. O agradecimento é ao Espírito Santo. Entendi que eu teria que me colocar como ovelha e ouvir a voz do meu único pastor, que é o Filho de Deus, no qual deixou escrito. E hoje, através do outro Consolador, o Espírito Santo, ele ensina, ele abre o entendimento. E ele vai abrir o entendimento de quem ele quiser, porque depende do Espírito Santo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos.